esportes paralímpicos são aqueles praticados por pessoas com deficiências físicas. Para essas pessoas, o esporte é fundamental para aprimorar sua autoconfiança e autoestima, além de ajudar a desenvolver força, agilidade, coordenação motora e equilíbrio. Com isso, os esportes paralímpicos proporcionam também a sociabilização de pessoas deficientes e as tornam mais independentes para a realização de suas atividades diárias. Acredita-se que os esportes paralímpicos tenham surgido na década de 40, quando o médico inglês Ludwig Guttmann propôs atividades esportivas para reabilitar militares que haviam sido mutilados na Segunda Guerra Mundial. Mais tarde, na década de 60, aconteceu em Roma, na Itália, a primeira Paralimpíada da história. O Brasil participou pela primeira vez de uma Paralimpíada no ano de 1972, em Heidelberg, na Alemanha, levando 20 atletas, mas não conseguindo nenhuma medalha nas competições que disputou. Mais tarde, em 1976, o Brasil subiu ao pódio pela primeira vez nas Paralimpíadas de Toronto, no Canadá. Desde então, atletas paralímpicos brasileiros conquistaram inúmeras medalhas, classificando o país como uma das nações com mais medalhas paralímpicas. Atualmente, os esportes paralímpicos acontecem em diversas modalidades, que podem ser praticadas de forma individual ou coletiva. Nós falaremos mais especificamente sobre o hipismo paralímpico. O hipismo paralímpico teve sua estreia em 1984, nos Jogos de Nova York. Porém, o esporte só foi adotado pelo Brasil em 2002. No esporte, homens e mulheres competem juntos, e cavalos também ganham medalhas pela vitória. Um atleta, Marcos Fernandes Alves, ou Joca, garantiu nossa vaga nas Olimpíadas de 2004, por ter ganhado 2 medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos em 2003, na Argentina. Portanto, também com Joca, nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, o Brasil conquistou 2 medalhas de bronze no hipismo paralímpico, que até então é o legado brasileiro na modalidade. O motivo da dificuldade no Brasil no esporte se dá a um motivo histórico sobre o hipismo em si. O hipismo é uma prática milenar, porém no Brasil ela data desde 1641. Sendo um esporte europeu, ele era realizado em ambientes típicos da Europa, como campos de caça, e seus obstáculos sendo imitações dos empecilhos encontrados em florestas inglesas e europeias. Esses ambientes, porém, eram raros no Brasil, ainda mais raros nos espaços onde a aristocracia, a audiência principal do esporte, se localizava. E é por isso que as praias rasas eram o palco principal das primeiras competições de hipismo no Brasil. O esporte foi facilitado em 1847 com a criação pelo Duque de Caxias do Clube de Corridas. Esse clube foi criado com a intenção de promover a importância da cavalaria para o exército brasileiro. Porém, mesmo com a criação, em 1941, da Confederação Brasileira de Hipismo, que é aberta para todos, houve uma muito pouca adesão comparado com as organizações de hipismo na Europa. Isso se deve à popularidade do hipismo no Brasil. O hipismo sempre foi assistido e promovido por apenas um grupo de pessoas, e era um grupo muito pequeno. E quando a popularidade de um esporte é pequena num país, seus campeões também serão mais raros. No hipismo paralímpico, a única disciplina em disputa é o adestramento. Há provas individuais e em equipe, e os competidores devem apresentar 3 reprises executando movimentos como trotes, passos e galopes, sendo uma freestyle, que é acompanhada por música. Podem participar atletas com deficiência física nos membros inferiores, deficientes visuais e paralisados. Já a pista onde são realizadas as provas devem ter areia compactada para facilitar a locomoção, sinalizações sonoras para orientar competidores cegos e rampas de acesso para deficientes físicos. O hipismo paralímpico propagou e ainda se propaga por diferentes lugares do mundo, e entre estes se destacam alguns atletas. Entre os atletas internacionais, destacam-se Michelle George, atleta paralímpica nascida na Bélgica, Bárbara Minetti, também nascida na Bélgica, e Sophie Wills, atleta paralímpica nascida na Inglaterra. O Brasil tem conquistado cada vez mais espaço nessa modalidade, levando até o momento 2 medalhas de bronze. Entre seus principais atletas, destacamos Rodolfo Riscala, Marcos Fernandes, Sérgio Oliva e Vera Lúcia Mazzilli. Nos Jogos Paralímpicos, as melhores atuações brasileiras aconteceram em Pequim 2008 e no Rio 2016. Marcos Fernandes Alves, o Joca, foi responsável por faturar 2 medalhas de bronze para o Brasil na Paralimpíada de Pequim, uma no estilo livre e outra na prática individual. Sérgio Oliva repetiu o número de medalhas de Joca nos Jogos do Rio, também com 2 bronzes, um no adestramento grau 1A e outro no estilo livre grau 1A. O ranking do hipismo paralímpico é dividido entre as 4 classes, sendo a primeira, cadeirantes com pouco ou nenhum equilíbrio do tronco ou debilitados nos 4 membros, a segunda, cadeirantes ou atletas com severa debilitação no tronco ou unilateral, a terceira, atletas capazes de caminhar sem suporte, com moderada debilitação unilateral,
e atletas com perda de visão em ambos os olhos, e a quarta classe, debilitação de um ou mais membros ou algum grau de deficiência visual. O Brasil ocupa atualmente a posição de primeiro lugar em toda a América do Sul. O hipismo apresenta inúmeros benefícios, como aumento do equilíbrio e coordenação, estímulo da concentração e socialização. Sendo assim, esse esporte é altamente recomendado em tratamentos de reabilitação física e social. Mas, apesar de seus benefícios, ele sempre foi muito elitizado no Brasil, o que fez com que o hipismo paralímpico enfrentasse ainda mais dificuldades de se consolidar e ganhar visibilidade. Num país onde as pessoas com deficiência são constantemente colocadas à margem da sociedade e têm suas capacidades questionadas, o esporte se mostra como um lugar democrático onde elas podem ter suas vozes ouvidas. Assim, é importante que os esportes paralímpicos ganhem cada vez mais visibilidade, pois fortalecem a inclusão social e acessibilidade.